E nessa semana, o Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco vem trazer mulheres incríveis para comemorar principalmente o aniversário da Lei Maria da Penha. Mas a gente vem falar também dessas mulheres incríveis que estão aí fazendo história, inspirando outras mulheres. E essa primeira mulher dessa semana, e sempre será nesse horário, gente, às 17 horas, nossa primeira convidada é a incrível Ana Tessia, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Eu costumo dizer que ela vai falar tchê e a gente vai falar oxente, mas é uma pessoa a quem eu tenho uma grande admiração e é inspiração. Nosso agradecimento principalmente à comissão do CRC Mulher, essa comissão incrível liderada por a conselheira Lourdes Gama, mas também que tem o apoio, gente, da Câmara Técnica, do Arnaldo Duarte e da Kalina, que estão fazendo também um trabalho incrível de ajuda. Tão bonito, né? Esse trabalho em equipe que todos nós fazemos. Mas bem, hoje nós vamos ter um assunto que é exatamente mulheres em espaço de poder e decisão. E aí vamos ver se nossa convidada já está por aqui. Quem quiser, já está chegando. Olha aqui ela. Quem tem perguntas, pode fazer pergunta, que a mulher é incrível. Ela já está chegando. Olha ela! Linda, Virgínia, incrível, maravilhosa. querida, você também. Coisa boa te ver, minha amiga. Oh, tá vendo? E aí, Ana Saudade. Tessia, olha aqui, você está inaugurando a nossa semana de lives do Que projeto legal. CRC Mulher. Essa mulherada aqui do projeto, liderada pela Lourdes Gama, te manda assim um beijo imenso e gratidão por ter aceito o nosso convite para Imagina, falar Virgínia. exatamente de mulheres, não é? Em espaço de poder e decisão. Mas essa semana, Ana Tessia, como você viu, nós estamos falando desse tema, mas homenageando aquela que teve a coragem de lutar. E em aniversário da Lei Maria da Penha, a gente não pode Perfeito. deixar de falar nesse assunto árido, mas é preciso que se fale para que a gente possa ter espaço. Gente, estamos aqui com a Ana Tessia, gente. É a Ronaldinha Gaúcha do Conselho, tá certo? E aí, Ai, Ana Tessia, Virgínia. o espaço é seu. Quem é a Ana Tessia? Quem é essa mulher que chegou à presidência do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul? Giovanni, em primeiro lugar, agradecer por esse convite delicioso, numa segunda-feira, a gente começar a semana assim, bombando, com o coração a mil, porque cada vez que a gente tem que falar para esse nosso público maravilhoso, é uma emoção diferente, né, Dorgivânia? E principalmente por estar contigo, tu que é uma mulher assim que eu tenho também uma admiração enorme pela tua trajetória, pela pessoa que tu és. E então receber esse convite, estar nessa live contigo, tem um significado todo especial. Esse pano de fundo também, que é o aniversário da Lei Maria da Penha, extremamente oportuno, extremamente atual, nunca foi tão atual, né? Porque a gente está vivendo um período em que as pessoas estão dentro das suas casas e onde a gente é, achava que deveria prevalecer o amor, o carinho, a atenção, é justamente os espaços onde acontecem as coisas mais violentas, né? E aí a gente pode falar tanto da violência contra a mulher, dos feminicídios, como também dos abusos, né? Tão severos que a gente tem acompanhado aí, casos bastante
com muita repercussão, que nos machucam, que nos deixam extremamente sensibilizadas, né? Que é o abuso contra mulheres, contra crianças. E, então, são temas difíceis, mas que nós que estamos nessa condição de termos uma visibilidade, não podemos nos furtar de falar sobre essas questões, né, Dorgivânia? Então, quero te parabenizar pela iniciativa. Dei uma percorrida ali na sequência das lives da semana e eu fiquei assim encantada com a diversidade de temas e com as mulheres que tu conseguiste trazer aí para esse cenário, Maria Clara, Célia Sacramento. Então, assim, é muito legal a gente perceber que esse nosso movimento da mulher contabilista, ao longo de todos esses anos, produziu lideranças como a minha, como a tua, né? Então eu penso assim, a classe contábil realmente é um exemplo é um case de sucesso, de formação de lideranças femininas, através de um projeto organizado que foi o projeto Mulher Contabilista. E eu sou fruto desse projeto, Dorgivânia, como eu acredito que você também, né? Então nós fomos mentoradas, nós fomos preparadas, nós fomos incubadas, né? Vamos dizer assim, porque eu vejo o projeto Mulher Contabilista como uma incubadora, né, de lideranças e as mulheres que realmente querem se preparar para estar nessas posições de liderança, de poder, de destaque, elas realmente a gente encontra dentro desse projeto um ambiente propício para isso. Então, a Ana Tércia é isso, é o resultado de um processo de muito engajamento na causa contábil das nossas entidades, que também em algum tempo eu pensei que eu não poderia, que não era para mim ser presidente de um conselho, eu duvidei, eu tive medo, eu tive inseguranças, e na verdade a gente vai se trabalhando nas nossas, né, naquilo tudo que a gente tem de fraquezas, porque às vezes as nossas fraquezas falam mais alto e a gente não pode deixar, né? E então a gente tem que ir trabalhando aquela voz que fica lá nos minando a nossa autoestima, dizendo isso não é para ti, tu não vai conseguir. Às vezes é uma voz silenciosa e às vezes não é tão silenciosa assim. Às vezes ela é uma voz real, que ela vem e te diz: o que que tu quer? Ai, tu acha que tu vai conseguir? Pensa bem, olha esses anos todos, nenhuma mulher chegou, tu acha que tu vai conseguir? Vão te enrolar, vão te passar a perna, vão te sacanear, não vão deixar você chegar. Gente, nós não precisamos de autorização, nós precisamos nos preparar, nós precisamos. Então, Dorgivânia, eu acho que é sobre isso que a gente vai falar, né? Eu já estou aqui, já estou Exatamente. aqui disparando a metralhadora giratória, porque eu acho que a gente tem tanta coisa para falar, né? Do que é a chegada nossa, minha, tua, como primeiras mulheres nos nossos estados, a presidir os nossos conselhos, né? E para que qualquer pessoa, qualquer colega que esteja nos assistindo nesse momento se sinta encorajada, motivada, né? Mas sabendo que a caminhada não é fácil, né? A gente tem que ter resiliência, a gente tem que ter aquele ouvido assim que às vezes ouve, assimila, mas não internaliza muitas coisas que muitas vezes dizem para nos enfraquecer, né? Então eu acho que é tudo isso, né? Que esse movimento Mulher Contabilista representa para nós. É um espaço de fortalecimento e que hoje cada conselho, com o seu CRC Mulher, com as suas equipes, vem trabalhando para dar continuidade, né, Dorgivânia? Porque a gente pensa assim, a gente não pode achar que está tudo resolvido, né? Porque hoje CRC do Pernambuco tem uma mulher na presidência, porque CRC do Rio Grande do Sul, porque hoje 10 conselhos de contabilidade têm mulheres nas suas presidências. Não podemos achar que tudo está resolvido, né? A gente precisa continuar preparando outras mulheres para estar conosco, para nos suceder, para ocupar os espaços que elas quiserem, que elas se sentirem chamadas, né, a ocupar. Pois é. E quando eu lembro naquele belo encontro da mulher contabilista lá em Gramado, vocês adotaram aquela echarpe, aquele lenço rosa, Sim, né? sim. E ali eu acompanhava a tua trajetória, Natécia, e tinha certeza de todos os desafios que você estava enfrentando naquele momento. Mas é isso, você falou de uma forma muito sábia.
E a gente gostaria, tanto eu como a Anantécia, de levar essa informação às outras mulheres. Preparação. Então, a questão é preparação. Se você quer ter esse espaço, se você se prepara, desenvolve o equilíbrio emocional, principalmente. Saiba que os não são muitos. E é muito interessante que a gente vê você do Sul, uma negra, que aí você, eu acho uma negra linda e inteligente. Eu do Nordeste, do sertão aqui de Pernambuco, e loira, né? Porque Podia ser o loira, contrário, né? né? Podia ser Então, eu pernambucana e você gaúcha, porque o biotipo é tá, o tá Tchê e o invertido. Oxente, né? O Tchê e o Oxente. Ou seja, e quando você tem uma cor de pele, uma origem, mulher, você recebe muitos nãos. Mas nós somos muito gratas, gente, exatamente a esse projeto, liderado pela queridíssima Maria Clara, que amanhã vai estar com a gente. Mas a gente não pode esquecer da Vitória, da Com certeza. Constança, de tantas outras mulheres que nos mentoraram e que nós nos sentimos na responsabilidade de formar outras mulheres. E aí no Rio Grande do Sul e aqui em Pernambuco, nós temos essas outras mulheres, mas eu diria que muita preparação e equilíbrio emocional, né, Ana Tessia? Com Porque no momento certeza. que você acha que está preparada, não é só estudar, gente. A Ana Tessia é professora, da Universidade Federal, inclusive, né, Natécia? É professora, preparada. Não adianta só a preparação técnica. A gente precisa se preparar nesse lado emocional. Porque você recebe o chamado, diz o sim ao chamado. Mas diante dessa trajetória, vem muitas pedras, muitos desafios. E eu gostaria que você dissesse, Anatécia, para as nossas mulheres, para os homens também que estão nos assistindo. Porque se nós estamos aqui também, a nossa família, nossos maridos ou namorados, quer que seja, mas nossa família nos apoiou para que a gente pudesse estar aqui e pudesse ter, sim, esse equilíbrio emocional. Fala aí um pouquinho. Ai, com certeza. Acho que você citou aí, Dorgivânia, e eu vi agora ali que o Roberto Nascimento está aqui. Não sei se ele é o bendito ao fruto, mas não, estou vendo o Marcos também, Tem Marcos mais, tem Alcântara, mais. né? Então, assim, ó, muito legal, porque assim, ó, eu até queria começar por aí, viu, Dorgivânia? Salete. Tem um movimento mundial chamado, de nível internacional, chamado He4She, né? Que é o Eles por Elas. Eu acho lindo esse movimento, porque uma coisa somos nós mulheres falar da nossa causa, outra coisa é nós termos os homens também apoiando e entendendo e valorizando, inclusive os nossos maridos, né? Que inclusive inauguraram aí uma nova função dentro do sistema que é de primeiro damo, né? Então era uma função que não existia, né? Tava todo mundo acostumado com a primeira dama, então isso já gerou até assim um rebuliço nos protocolos, porque o pessoal pensa, o que, que nós vamos fazer com o primeiro damo, né? Não, o primeiro damo também tem que ser homenageado. E eu conheço teu esposo, então esse apoio familiar é muito importante. Mas você trouxe aqui, Dorgivânia, nomes de mulheres que foram muito importantes na minha carreira. Você citou a Vitória e a Constança. Vitória e Constança dispensam comentários, mas é importante a gente reconhecer e essa gratidão que nós temos por essa mentoria muito firme que elas sempre exerceram conosco. Né? Constança eu chamo de minha mãe baiana. Eu acho que deu Que uma ao travadinha na internet, mas fiquem aí que ela volta já. Pronto, tô voltou. aqui, tô aqui. Tá me ouvindo, Dorgivânia? Tá Sim, me sim, ouvindo? sim, voltou. Sim. A Vitória, uma piauiense que se estabelece no Rio de Janeiro com uma história de vida belíssima. Mas eu queria também trazer alguns outros nomes bem importantes também na minha trajetória. Silvia Amara, que a Silvia Amara
ela muitas vezes não é citada porque ela foi presidente tão jovem, Foi. chegou a ser 2 vezes, né, presidente lá do CRC e vice-presidente no Conselho Federal, uma mulher também que trabalha muito para a formação de novas lideranças. A Regina Célia, do Pará. Tem 3 mulheres, 2 de São Paulo e uma do Rio de Janeiro. A Marta Aracaque, do Rio de Janeiro, a Terezinha Falcão e a Celina, em São Paulo. Essas mulheres são incríveis. E elas foram mulheres, a Terezinha, a Celina e a Marta Aracaque, que não foram presidentes, mas que trabalharam intensamente para que outras mulheres fossem. Então, tu veja, assim, Dorgivânia, esse movimento dentro do conceito que eu gosto muito da sororidade, que é mulheres se ajudando, mulheres se apoiando, né, servindo de mentoras umas para as outras. Só quando a gente realmente entende esse conceito é que a gente começa a potencializar a formação, né, de mais mulheres para ocupar essas posições. Então, dizer que esse trabalho conjunto entre mulheres que estão dentro do sistema e um movimento mais amplo que engloba homens, que engloba as nossas famílias, eles são extremamente importantes, porque eu tenho algumas premissas. Primeiro, ninguém chega sozinho. Ninguém chega sozinho, né? Então a gente precisa de apoio. Então não adianta ninguém bater no peito e dizer, eu vou porque eu sou, né? Eu sou guerreira, eu sou forte. Não, a gente tem que ter habilidade política. Então, assim, certamente a Dorgivânia chegou à presidência do CRC do Pernambuco pelas competências, pelo trabalho realizado, mas ela teve que fazer as articulações políticas. Eu tive que fazer e todas temos que fazer, né? Então, existe uma inteligência que é a emocional, que é a intelectual, mas a inteligência política, ela é extremamente importante. Bom, quem foi a minha mentora política? Maria Clara, não tem outra. Não tem outra. Né? Então, essas mulheres nordestinas, eu não sei se é o sangue da Maria Bonita, eu não sei se é todo toda essa dificuldade que vocês enfrentam. Eu sou uma fã da cultura nordestina, tu sabe disso, Dorgivânia. Né? Eu curto muito a cultura nordestina, a história, e essa questão toda que faz o nordestino. Eu sou muito fã da obra do Ariano Suassuna, né? Então, quando eu assisto aquele Alto da Compadecida, quando eu assisto quando eu leio, né, aquela literatura de cordel, e eu entendo tudo isso que o povo nordestino passa para se firmar, para ter o seu espaço. E aí você citou a questão da minha origem, que é também uma história, né, de ancestralidade que é de sofrimento, que é dura, que é de batalha, que é... Então, a gente é resultado de toda essa história que está no nosso DNA, que vem impregnando toda a nossa formação, né? E reconhecer isso, ao invés de negar, reconhecer e usar isso como força, eu acho que é o que nos faz realmente chegar. E quando a gente chega legitimada, a gente chega realmente com esse conteúdo, com essa bagagem, né? Hoje é um dia, assim, Giovânia, segunda-feira, é um dia para mim sempre de muita energia, porque eu dou aula pela manhã na universidade, a minha aula é às 7h30, e então às 7h30 eu já estou agora, em sala de aula, não, agora por ensino remoto, né? Mas hoje às 7h30 eu já estava aqui nesse mesmo lugar, na frente do computador, já interagindo com os meus alunos. Eu termino essa live e às 6h30 eu já começo a minha aula da noite, né? Com 2 turmas. E então, assim, para mim, a segunda-feira é aquele dia da batalha, aquele dia que a gente começa e tem que começar. Não dá para começar a segunda-feira se arrastando, reclamando, né, se queixando, porque a pandemia, porque eu não aguento mais ficar em casa. Não, gente, é virar essa chave. Né? Então, acho que a gente trazer essa positividade para as pessoas, né? Esse nosso espírito assim de estar alegre, de estar feliz. Olha, eu sou presidente, que bom, eu batalhei para isso. Porque as pessoas às vezes me dizem assim,
Eu imagino como tu deve estar, porque ser presidente não deve ser fácil. Eu digo, gente, eu estou fazendo o que eu gosto, eu batalhei para isso, eu estou amando. Eu estou já no segundo mandato, concorri à reeleição. Se eu achasse tudo muito ruim, eu tinha que terminar os 2 primeiros anos e tchau. Tchau, Mas Ivan. não, eu quero estar aqui, eu queria estar junto com a Dorgivânia quando ela assumiu, e foi a última viagem que eu fiz, Dorgivânia, esse ano foi a tua posse. Pois Foi é. a última viagem deste ano, foi no Recife. Mas valeu muito a pena, foi lindo demais poder estar lá, te aplaudir, acompanhar o teu trabalho maravilhoso que tu estás fazendo, ver como tu és querida pelas tuas colegas e pelos teus colegas, homens e mulheres, ver o que foi a tua liderança no encontro da mulher contabilista no ano passado em Porto de Galinhas, ver a tua elegância, a forma como tu te colocas, assim, ó, é algo muito, muito bonito, muito. Eu torci muito por ti, a gente conversou muito no teu pré, né, no teu período de campanha, e então é bacana a gente ter essas histórias para contar, né? Essas histórias assim de cumplicidade, de amizade que vão se formando dentro de um ambiente político, né? Eu queria falar uma coisa, Dordivânia. Esse nosso lema, esse nosso tema hoje aqui da live é poder, né? Mulheres, espaço de poder, né? E espaço de poder E decisão. e decisão. E aí eu estava pensando, né? O que eu vou falar sobre poder? E o poder, ele tem sempre algumas expressões pejorativas. As pessoas falam mal do poder, né? E dizem assim, tu quer conhecer uma pessoa, dá o poder a ela, que você vai ver quem ela é. O poder, né? O poder, as pessoas usam o poder para, enfim, para coisas ruins. E, na verdade, isso vai criando na nossa mente uma ideia de que o poder é ruim, né? E eu fiquei refletindo sobre isso, né? E eu cheguei a uma frase que eu ouvi em algum momento, em algum lugar, que é o seguinte: o poder, ele não muda as pessoas. Ele só revela quem você realmente é. Então, é assim que eu me sinto no poder, né? Eu me sinto tendo toda a minha essência revelada, né? E vou te dizer assim, às vezes o exercício do poder, ele é bastante, a gente é mais criticada, tu é mais olhada, tu é mais comentada, porque assim, ó, como se diz, ninguém chuta cachorro morto, né, Dorgivane? Então, se você está no poder, óbvio que as pessoas vão lhe olhar e vão falar alguma coisa. Então, tem gente que vai dizer, mas né, ela é bastante rude, e, né, enfim. E, na verdade, assim, eu fui revisitar minha história e eu percebi que comportamentos que eu tenho hoje com a caneta, né, na mão, a caneta do poder, né, que é Bic. Então, quando a gente tem a caneta na mão, a gente tem que tomar decisões. E, obviamente, que as decisões agradam uns e desagradam outros. E, obviamente, quem é desagradado vai reagir de uma forma que muitas vezes não é de validar a tua autoridade. Enfim, então a gente tem que saber conviver com isso. Uma das premissas do poder é você tem que estar preparado para tomar lambada. Você tem que estar preparado para ser... para as pessoas não gostarem de você, né? Por quê? Porque você vai ter que tomar decisões que não vão agradar a todos, né? E agora a gente estava aqui conversando e entrou aqui rapidinho na minha... uma mensagem, né? Que vai começar a live do Rick Chester. E eu estava pensando numa frase que o Rick Chester usa, que é assim: eu sou o resultado de todos os nãos que eu dei para os nãos que me deram. Ele usa essa expressão, é dele, né? Do Rick Chester. Eu sou o resultado dos nãos que eu dei para todos os nãos que me deram. Então, assim, é a nossa história, né? Quando a vida te disse um não e fechou uma porta para ti, tu não aceitou aquele não. Tu disse não pro não. E aí deu um resultado positivo, que menos com menos dá mais, né?
nas equações matemáticas. Então, eu acho que é isso que nos trouxe até aqui. A gente recebeu o não e a gente disse não para o não, a gente não validou aquilo. E isso foi nos trazendo para onde a gente está hoje. Claro, errando, acertando, né? O nosso objetivo é sempre de fazer o melhor. Pois é. E aí a questão do poder, né? Quando nós chegamos, tem que ter a coragem também, porque você chega nessa cadeira, essa cadeira não é. Eu estou aqui na sala do conselho, da presidência do Conselho de Contabilidade, eu vim hoje para fazer essa live daqui, mas não é uma cadeira fixa. Eu costumo dizer que cadeira de presidente ele deveria ser ambulante. Ele deveria estar exatamente em todos os cantos, vendo o que é que acontece e o desejo de todos os profissionais. Mas é um poder onde você tem muita responsabilidade. E muitas vezes as pessoas querem que você diga o sim o tempo todo. E você também tem que saber dizer não. E aí, eu aprendi também, sabe, Ana Tessia, que é exatamente, muitas vezes as pessoas achavam que eu era delicada. Eu digo, pergunta a meu marido se eu sou delicada. Coitado do Gilberto. Aí eu pergunto ao meu marido se eu sou delicada. Porque você decidir não significa que você tem que meter a mão na mesa, sabe? Eu acho que o fruto da decisão é um fruto de sabedoria, do discernimento, de saber escolher quais são os caminhos, de saber moderar, inclusive, e saber os reflexos que aquela tua decisão vai afetar. Quais são os reflexos? Se eu disse o sim, quais são os reflexos? O positivo, o negativo. Então, assim, você precisa ter muita coragem de estar aqui, de estar na presidência, de estar como conselheiro também. E eu entrou aí agora há pouco uma pessoa também muito importante na minha vida, que é a Alba Rosa. Ela foi presidente do SESCAP aqui, uma mulher incrível, uma mulher assim de uma sabedoria. E muitas vezes ela dava uma puxadinha na minha orelha e dizia assim, Dorgivânia, você está trabalhando muito, cuidado. Mas aí eu dizia, Alba, não se preocupe, estou administrando aqui o tempo, estou administrando o tempo. Então, ela é muito importante. A Mary Elbe Queiroz, gente, Mary Elbe é minha madrinha. Mary Maravilhosa. Elbe vai estar essa semana aqui também. Eu E vi. Mary Elbe, ela foi extremamente importante, porque é uma das mulheres mais equilibradas emocionalmente que eu conheço. Uma das mulheres, assim, mais sábias que eu conheço. E também foi, sim, mentora. Várias mentoras, feito essas que você citou. A Rosiana Faneco, que hoje está presidindo Mulheres do Brasil aqui. Quem preside nacionalmente é a Luísa Trajano. Luísa Trajano, E Mara. toda Faço esse parte do tempo de projeto aqui mulheres. no Sul. E os banheiros também do conselho, dos eventos, né? E aí eu vou citar a nossa coordenadora do CRC Mulher, a Lourdes Gama. É uma mulher, ela fica quieta no lugar dela, mas pense numa mulher sábia. E a função de Lourdes é me presentear. O último livro foi esse, que é justamente a parábola do bambu. Outro livro, ela vive, eu estou com dois, porque ó, tudo marcadinho, tá vendo? Tudo marcadinho. Esse é maravilhoso, que é o poder e o impacto de uma visão. Esse livro, ele foi base para a palestra do Pensar Contabilidade, que é justamente falando sobre o chamado. E aí, quando a gente escuta esse chamado, sabe, Ana Tessia, eu acredito muito no timing, no tempo do chamado. Então, você nem deve. E o tempo é de Deus. O tempo é o tempo onde você está madura. E essas mulheres incríveis, inclusive a Lourdes Gama, a Joana Dark, que é a coordenadora aqui do PVCC, a gente sempre se encontrava e uma dando força à outra, para que nós todas e quem está nos escutando saiba que existe tempo para tudo. É aquilo que é bíblico mesmo. E esse tempo é o tempo do amadurecimento, exatamente porque esse amadurecimento ele é necessário para que a gente possa dizer o sim, possa dizer o não, possa administrar nossas vidas profissionais, de família,
A questão também do próprio conselho, o conselho ele leva um tempo incrível e assim, muita gente também me pergunta, mas Dogivânia só é mais trabalho? Todo mundo acha que a gente é remunerada, né? Ou seja, a remuneração é o reconhecimento. Estar presidente do conselho, para mim, é uma alegria muito grande. Não vai ser nunca um peso nas minhas costas. Justamente, eu tenho certeza que na sua também, nas das demais mulheres. Porque a gente aprendeu a administrar nosso tempo, aprendemos também que existe tempo para tudo e essa questão da validação do amadurecimento. Exatamente para na hora da decisão, aquela questão do poder e da decisão, que a gente possa justamente ser convincente e sem magoar o outro, não é? A gente está numa conversa aqui tão legal, aí existem assuntos que você pode tratar sem ser árido, assuntos difíceis sem serem áridos. Então, eu acredito muito nisso, sabe, Ana Tessa? Da decisão, da questão do poder, mas sem ter necessidade de magoar ninguém, de bater em ninguém, porque sempre vai ter espaço para tudo isso, não é? Com certeza, Dordivânia. Eu penso assim, nós estamos vivendo aí um momento em que você falou uma palavra, né, que eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, que é a questão equilíbrio, né? E o equilíbrio, ele vem de a gente aprender a tomar decisões de cabeça fria, né? Eu te confesso que eu tinha muita dificuldade para isso. Eu tinha muita dificuldade. Eu sou uma pessoa muito rápida, eu gosto de resolver as coisas e assim, ó, tudo tem que resolver na hora, a resposta tem que ser na hora. E isso, com o tempo, a gente vai aprendendo que, principalmente, eu diria assim, ó, as posições que nós ocupamos, elas podem ser posições de poder. Eu prefiro trabalhar com a liderança, né? Eu acho que a liderança ela é um poder, mas um poder legitimado pelas suas atitudes e pela coerência que você tem entre aquilo que você diz e o que de fato você é, né? Que você age de acordo com os seus valores. Então o equilíbrio ele é muito importante. E a gente está realmente vivendo um período em que, e talvez até isso potencializado pelo uso das redes sociais, em que as pessoas estão pegando um viés muito errado de agressão, de usar expressões ou de fazer comentários que vão agredir a integridade de outras pessoas. E Isso. quando eu estou falando de integridade, não é só integridade física. Moral talvez seja o que a gente tem de mais, que a gente valoriza a nossa moral, né, a nossa ética. E a gente vê hoje o uso inescrupuloso de mídias e redes sociais para ataques, para comentários e para situações que as pessoas, se tivessem frente a frente umas com as outras, talvez não fizessem o que hoje se faz, né, usando a rede social como escudo. Então, isso são questões que a gente precisa, sim, avaliar, comportamentos. Dentro da profissão, eu vi que você desabilitou os comentários e acredito que isso tem a ver, talvez, né, com esse momento aí que a gente está vivendo. E eu acho que não tem problema a gente falar, né, Dordivânia, Isso. o problema que está acontecendo aí com o nosso exame de suficiência e a forma como as pessoas estão se dirigindo ao seu órgão de classe, de uma forma agressiva, de uma forma até mal educada, muitas vezes. E isso são atitudes que a gente precisa repensar. Nós todos estamos dentro da mesma profissão, nós todos somos colegas, nós queremos receber os novos colegas, né? A gente tem o maior prazer, o maior orgulho de Somos ter professoras, né? Além de ser todos. colega, nós estamos em Exatamente. sala de aula também, né, Ana Tessia? Nós já fomos Então, alunas, machuca, né? com certeza, machuca muito a gente perceber que tem muitas pessoas que estão indo na onda ou atrás de discursos que não são boas lideranças, né? E eu diria assim, ó, talvez o nosso discurso nem sempre seja agradável, né, Dorgivânia? Por quê?
porque nós estamos representando uma entidade que é de fiscalização, e fiscalização nunca foi uma coisa gostosa. Ninguém diz, ai, que delícia, estou sendo fiscalizado. Não, né? Então, nós representamos uma entidade que tem uma função de poder, que tem uma função punitiva, muitas vezes, que tem uma função regulatória, e obviamente que isso não é simpático. Por outro lado, o que a gente vem trabalhando? A gente vem trabalhando para construir uma profissão que seja uma profissão mais valorizada, que seja mais atrativa para todo mundo, que tenha mercado para esse jovem. Enfim, né? A gente quer tudo de bom para a nossa profissão. E aí a gente quer também fazer esse chamado, né, para todos esses jovens que fizeram o exame de suficiência, que estão diante dessa apreensão, né, de resultado, que tenham calma, que tudo está sendo estudado para ser feito da forma correta. Se problemas ocorreram, não foram involuntários. Né? E as pessoas precisam aprender a lidar com essas adversidades também de uma forma mais educada. Então, tá bastante difícil, a gente passou por semanas tensas aí na semana passada, e, na verdade, a gente está trabalhando e conversando, não pensem que as coisas estão simplesmente Paradas, né? jogadas, né? Não, a gente quer encontrar uma solução, mas tudo tem uma hierarquia, né? E nós obedecemos essa hierarquia, a gente contribui com essa hierarquia, mas existem decisões que estão sendo tomadas e, à medida em que elas são tomadas, são trazidas a público. E a gente tem percebido um movimento que me preocupa bastante, porque a gente precisa construir uma profissão mais unida, uma profissão que seja mais, enfim, agradável para todos, não só para meia dúzia, e eu não sei até que ponto as pessoas, esse público todo está entendendo, né, a forma como as coisas estão acontecendo. Mas eu acho que com carinho a gente vai trabalhando isso, né, Dorgivane? Eu acho que nós, principalmente nós mulheres, temos assim uma sensibilidade maior para determinadas questões, e eu acredito muito no diálogo, eu tenho muita convicção de que diálogo e entendimento sempre nos levam a boas decisões. Mas, enfim, né, a gente está realmente vivendo aí um momento bem difícil, e a gente tem que reconhecer que o nosso sistema, de uma forma geral, ele foi ousado, ele quis fazer algo inovador e foi inovador, e os problemas que aconteceram foram involuntários, né? E a gente sabe, inclusive, que tinham hackers que estavam de fora tentando acessar o sistema de provas, fraudes rolando assim num volume bem alto e por outro lado, um sistema de inteligência que funcionou muito bem no sentido de identificar esses problemas, retirar pessoas que estavam indevidamente inscritas e fazendo e tentando burlar o sistema. Então teve tudo isso, né? E eu não sei até que ponto as pessoas também estão conscientes, né, de todos esses problemas. Mas enfim, vamos Vamos confiar aí. responder, não é, Ana Tessia? Porque nós temos a consciência do que aconteceu. O nosso Conselho Federal teve a coragem de ser ousado, feito você disse. Tinha que alguém decidir. Alguém tinha que decidir. Foi decidido por fazer o exame de suficiência online. Foi também perguntado àqueles que tinham sido inscritos: você quer sua inscrição de volta ou quer continuar com esse edital aqui? O edital estava lá escrito. Entendo demais a participação de cada um. É feito, você disse, essa sensibilidade de entender, de se colocar no lugar do outro, entendo demais. O que me deixou muito triste é pessoas que são professores, e aí eu diria que eu tenho certeza que essas pessoas não são professores, onde fraudaram o exame. Como é que você, além de contador, é professor e faz isso? Gente, todos nós fomos alunos. Eu lembro demais, inclusive comentei com meu orientador há pouco tempo, que eu tinha uma colega que eu não sei como é que ela filava daquele jeito, sabe, Ana Tessia? E até hoje, ela não
não vingou na profissão, ela não conseguiu se estabelecer na profissão, ela reclamava de todo mundo. Eu dizia que ela era PhD nisso, porque sabe aquela coisa que nos dá nervoso, aquela pessoa que fica ao teu lado e tem aquele Sim, nervoso? sim, Então, a questão ética, sabe? Eu comentei na plenária agora há pouco que eu sempre pedia muito que meus filhos fossem estudiosos, feito eu sempre fui muito estudiosa, porque não tinha outra saída. Ou estudava para dar certo, ou estudava. Então, assim, a única saída seria estudar. Estudar e ser responsável com tudo aquilo que eu sempre fiz. E eu comentei, meu filho, hoje ele tem 25 anos, vai fazer aniversário dia do contador, dia 22 de setembro. Então, eu comentando com ele, eu acho que ele tinha uns 12 anos, mais ou menos. Mas Gilberto, você tem que tirar nota boa. E não sei o que, aquela história de mãe que quer que o filho tire 9, 10, 9, 10. E aí ele me ensinou nesse momento. Ele disse, mamãe, eu prefiro trazer essas notas que eu estou trazendo para você, mas são notas honestas. Então, assim, a gente, na minha geração, nota era tudo, né? Hoje a gente sabe que nota não significa conhecimento. E aí meus filhos me ensinam muito, porque uma das coisas que eu e o meu marido mais ensinamos a eles é exatamente a questão ética, sabe? Você não precisa puxar tapete, você não precisa fazer certos tipos de ações para que você possa se dar bem na vida. Você não precisa. Inclusive, eu queria comentar agora, dia 5 de agosto, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Um professor, eu fiz letras, né? Minha primeira faculdade foi letras. Eu acho, não, ele foi meu professor no segundo grau, mas também foi na faculdade de letras. E ele me reencontrou pelo Facebook. E esse professor, você não acredita, a gente chorava tanto, Natécia, que você não tem noção de tanta alegria do reencontro. E foi um dos mentores também na minha vida, Paulo Fonseca. E o Paulo Fonseca, eu até gravei um vídeo feliz da vida, eu estava saltitando de tanta alegria que eu estava de ter reencontrado esse professor. Esse professor era de literatura, português, redação, então eu aprendi muito com ele, mas aprendi principalmente a questão da honestidade no dia a dia, sabe? Da sinceridade. E aí, eu dizendo ao professor Paulo, fiz uma chamada de vídeo, que eu louca para vê-lo, o quanto os professores foram importantes na minha vida. Então, eu queria dizer a todos vocês, e assim, a gente até desativei os comentários para foto, que Natália, nossa jornalista, pediu. Mas eu vou ativar os comentários e a gente tem que ter coragem realmente nesse momento, Ana Tessia. Coragem de dizer sim. assim, se nossa decisão, porque aí eu não vou dizer que a decisão foi só do federal, até porque todos os presidentes foram chamados. Foi uma decisão colegiada. E se nossa decisão ela não foi assertiva, existem os caminhos exatamente para você redirecionar e alinhar esses caminhos, né, Ana Tessia? Então, sobre realinhamento de caminho, o que é que você, com toda sabedoria, maestria, liderança, tem a nos dizer? Uma decisão que a gente muitas vezes toma e que precisa realinhar o caminho, mas com muita ética, muito trabalho e seriedade. Eu penso o seguinte, Giovanni, tomar decisões é uma das funções mais difíceis do líder, né? Ainda mais em situações de crise. E a gente tem vivido constantes situações de crise. A gente vive a situação de crise da pandemia, em que a gente teve várias decisões para tomar, e essas decisões nem sempre fáceis. A gente está acompanhando aí o que é a situação dos governadores e dos prefeitos, que diariamente têm que ficar tomando decisões com base nos dados, se fecha, se faz lockdown, se reabre, quando reabre, às vezes sobe o pico da curva, e tudo isso são decisões que impactam em vidas, né? As coisas que acontecem dentro do nosso sistema também, as decisões que nós tomamos no âmbito do sistema impactam vidas. Às vezes a gente tem que decidir uma punição de um profissional
e a punição desse profissional pode levar esse profissional ao pagamento de uma multa, pode levá-lo a uma suspensão do exercício profissional ou até mesmo a uma cassação, né? Então é uma decisão que ela tem que ser muito tomada com muito cuidado, com todos os elementos ali presentes, que é o julgamento do processo. Então nós atuamos como julgadores. Consequentemente, nós temos outras decisões para tomar, e algumas como essa agora, da questão do exame de suficiência, valida, não valida, como é que faz. E tudo isso a gente toma a decisão e depois a gente tem que estar. Nem sempre a gente está preparado. Né? E o que vem, às vezes, é uma avalanche de críticas. Por isso que eu falava antes, né, Dorgivânia, na situação de que a gente precisa estar preparado para, muitas vezes, não ser... para que as pessoas, muitas vezes, não gostem daquilo que a gente fala, para que as pessoas muitas vezes vão criticar. A pessoa que tem uma função de liderança, ela tem que estar preparada emocionalmente para isso, para crítica, né? Agora, uma coisa eu não estou preparada, Dorgivânia, é para a agressão. Eu não estou preparada. Sempre que eu sou agredida, eu reajo muito mal, eu sofro e em algumas vezes eu até respondo, né? E estou aprendendo, estou trabalhando para não, né? Porque às vezes a reação, né, é algo que a gente não controla, né? Mas a gente precisa estar preparado. Mas tem algumas coisas que realmente nos pegam de surpresa. Eu, dentro da minha atividade, eu não sei, na presidência do conselho, em outras situações também, já passei por situações que eu não esperava passar. Né? Assim, situações que tu percebe preconceito das pessoas, que tu percebe, muitas vezes, assim, o total despreparo, às vezes, de outras pessoas e que acham que aquilo não vai te atingir e, às vezes, atinge. Né? E, às vezes, as pessoas dizem, mas tu não deveria te abalar com certas coisas porque tu é maior do que isso. Não, gente, eu posso ser uma pessoa forte, mas tem coisas que me abalam. E se tem uma coisa que me abala muito é agressão. Agressão, seja ela verbal, seja ela física, graças a Deus, assim, a gente está ainda, né? Não chegamos nesse ponto, mas assim, ó, se a gente está falando de Maria da Penha, né? Tem situações, de muitas mulheres que são agredidas fisicamente, e muitas vezes, assim, ó, pelo próprio parceiro, pelo próprio companheiro, e isso é muito doloroso. Então, eu penso assim, ó, qualquer situação de agressão, seja ela física ou verbal, às vezes a agressão verbal é pior que a física. Isso. Né? E as pessoas não se dão conta que as palavras têm poder. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos trocando palavras, mas essa nossa troca de palavras, de mensagens, de informação, ela tem o poder de mudar a energia de uma pessoa que está assistindo e que alguma coisa que a gente diga possa tocar essa pessoa de uma forma ruim e a gente pode estar minando o dia de uma pessoa com uma negatividade, com uma coisa pesada. Por outro lado, se a gente chega aqui sorridente, falando coisas boas, jogando para cima, a nossa profissão tem problemas? Tem, mas nós vamos resolver, nós vamos se unir, nós vamos trabalhar dentro de uma perspectiva, né? Muda, né? Tu percebe, né, Dorgivânia, como muda. Então, isso é estudado pela neurolinguística, isso é estudado, né, pela inteligência emocional, de que nós temos o poder de só com palavras a gente mudar a energia, um padrão energético de uma outra pessoa. Então, gente, vamos usar esse poder para buscar coisas boas para nós, para a nossa profissão, para o nosso ambiente de trabalho, para os nossos colegas, desejar coisas boas para as pessoas, porque tudo que a gente deseja de bom, nós recebemos, né, também, assim como o que a gente faz de ruim também volta para nós. Então, quando a gente entende essa lei do retorno, que eu digo que é muito parecida com o método das partidas dobradas, né, Dorgivânia? É o débito, todo débito tem um crédito equivalente de igual valor. Né? Então, se a gente entender que o débito e o crédito faz parte da lei universal da causa e efeito,
né, da lei do retorno, a nossa vida funciona exatamente como uma partida dobrada. Então, eu prefiro vibrar aqui em cima, Dorgivânia, aqui em cima. Mesmo nos problemas, na dificuldade, choro, mas assim, eu dou logo o jeito de, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, vamos meditar, vamos usar alguma coisa para, né, para aquela energia vir para cima, porque não é bom a gente ficar deprimido. E a doença do século é Depressão. depressão, ansiedade, síndrome de pânico, bipolaridade, são os problemas hoje que estão afetando a humanidade, né? Então a gente precisa trabalhar isso e dentro das nossas entidades, trabalhar com esses conceitos de amor, de união, de valorização, porque é isso que todos nós queremos, né? E eu queria que os nossos colegas entendessem isso e viessem para esse jogo de uma forma bem mais positiva, né? Gente, nós temos aqui um ambiente de convívio de pessoas que se doam para a profissão, né? E fazem isso com amor. Então, a gente queria que todos vocês, os nossos liderados, os registrados nos conselhos, os membros dos sindicatos, sentissem esse trabalho de uma forma positiva e não. Eu acho que a internet da nossa querida Ana Tessia deu outra caidinha, mas está voltando. A gente ainda tem 9 minutos com essa mulher incrível que é a Ana Tessia. Hein, Ana Tessia? Voltou? Entrou uma ligação, tá me ouvindo? Caidinha, deu uma caidinha. Deu. Porque entrou uma ligação e aí eu recusei. Ah, É, aquele da ligação. mas, Mas é isso, Ana Tessia, a mas questão do amor. Eu aprendi também há muito tempo, até com uma outra madrinha. Eu tenho um monte de madrinha, eu tenho muita sorte na vida de trazer pessoas boas para o meu lado, sabe? Eu tenho uma madrinha chamada Ana Reig, madrinha de casamento, madrinha de vida. Eu cheguei em Recife com o cabelo na cintura, matuta, sotaque de sertão. Olha, ela dizia, meu Deus, como é que eu contratei? Quando ela me conheceu, eu tinha 22 anos de idade. Matuta, sotaque bem carregado. Mas sempre fui boa aluna, estudiosa, honesta. Quando eu não sabia, eu vou atrás. E essa minha madrinha, ela exatamente assim, muitas portas se abriram aqui em Recife com os ensinamentos dela, sabe? E o principal ensinamento era o amor, sempre. Ela, Dogi, me chama de Dogi, Dogi, se tiver amor, vai resolver tudo, abre porteira, abre tudo, sabe? Então é isso, é o amor, sabe? É você querer o bem, ter boas energias. Olha, nós temos aí mulheres incríveis, Salete, lá de Aracaju, né? Eliane Rufino, que está aí nos vendo, ela é de Serra Talhada, tem uma mulherada do sertão. Tem uma amiga minha que está aí, que fez letras comigo, lá em Petrolina, é a Francineide. Ela sempre assiste às lives e ela é de uma cidade chamada Dormentes. Eu dizia a ela que eu amava ir a Dormentes quando não tinha sinal de celular, mas chegou agora sinal de celular. Então tem sinal de celular e tem internet, né, França? Então, e é isso, sabe, Ana Tessia? Quando você coloca amor em tudo que você vai fazer, quando você coloca o bem, e sempre que vier aquelas pedrinhas, não joga do lado, não. A pedrinha, ela serve para o teu alicerce. Porque os alicerces, eles precisam ser firmes, sabe? E é por isso que eu agradeço tanto a Lourdes Gama sobre essa parábola do bambu. A parábola do bambu, depois procura, Natécia, aí, para você sim, vou ver o procurar. que é o bambu. O significado do bambu. É exatamente essa fortaleza. E é isso que nos une, gente. Essa união dessa mulherada da contabilidade liderada por essas tantas outras mulheres que nós falamos e por outras que nos acompanham na nossa vida, porque nós não chegamos sozinhos. São homens e mulheres que nos apoiaram. É feito você disse, né? Além de ter essa energia das pessoas que estavam ao nosso lado, dos nossos mentores, existiam também aquelas outras pessoas que, mesmo não estando na contabilidade, que estavam nos apoiando, nossa família, principalmente. Então, que nossa conversa tenha inspirado. Olha, a Nil vai entrando, essa
Mulher Ai, incrível, Luísa, querida. maravilhosa. É, Nossa viu, Vânia? coordenadora nacional aí das mulheres. Que Então, legal. a Salete também vai fazer live essa semana com a gente. Então, é isso que a gente quer deixar. Mas só faltam 6 minutinhos. E eu queria que vocês conhecessem Sim. mais dessa Natécia, dessa gaúcha arretada, que pulou tanto carnaval conosco, né, Natécia, no Mulher Contabilista, que veio Nossa. à posse aqui do CRC. E realmente, Natécia, aquele dia 13 de março foi o último dia que houve alguma festa ou que mais de Aglomeração. 50 pessoas reunidas foi naquele dia. E é por isso que eu digo que eu tenho muita sorte. E essa sorte, gente, quando vem a sorte para a gente, é dessa energia positiva, é de desejar o bem ao outro. Então, É que a verdade. gente possa, mesmo diante dos problemas, desejar sempre o bem. E eu vou deixar esses minutos finais para que ela possa proferir aí tanta sabedoria que essa mulher tem. E tenha certeza, Natácia, que eu sou grata a você também, porque eu sei que você me apoiou bastante, apoiou muito nossa luta, nossa caminhada. A Maria Clara, eu disse, você chega à loucura, né? Ela chega à loucura. Ela, em plena, antes da campanha, ela pegou o microfone num determinado discurso aí e disse: Essa será a próxima presidenta de misericórdia, Senhor. Vamos Ela lá, achava vamos que era embora. corajosa. Agora já disse, são as palavras, né? Mas, Ana Sim, Técia, nossa mas gratidão. A Lourdes Gama já obrigada. está agradecendo aí. O projeto CRC Mulher agradece a sua disponibilidade. Obrigada, Dor. Bom, Dor, assim, ó, eu estava pensando, né, alguma mensagem para falar aqui no final, e vai ser muito dentro disso que a gente conversou agora. Você falou do amor, né? E eu penso que realmente é isso, é esse sentimento de amor que ele é o que nos guia, o que nos move, e o que faz com que os nossos projetos deem certo. E eu tenho intensificado, aí, tenho conseguido agora na pandemia fazer uma coisa que eu já vinha tentando e não estava conseguindo, que é meditar, né? E aí eu estou fazendo uma meditação, tem um japonês aí que está bombando no Instagram, que é o Tadashi, e eu tenho feito a meditação dele às 6 da manhã, quando eu consigo, ou às 8 da noite. Todos os dias ele faz uma live, que é uma meditação. E esses dias, eu sempre termino a meditação chorando. E eu acabo porque ele diz assim: pensa num momento da sua vida em que você sentiu um amor genuíno. Ele fala isso. E aquilo com uma musiquinha de fundo, com aquela voz dele, que é uma voz inspiradora, encantadora, e eu estou meditando, e quando ele disse isso, pensa num momento em que você sentiu amor, eu me remeti para um momento em que eu estava com a minha mãe aqui na minha casa e eu colocava ela para dormir à noite. E ela estava com Alzheimer, não sei se tu sabe, ela faleceu Lembro. agora em abril e ela estava com Alzheimer, então assim, não dizia coisa com coisa, estava bem de fora da casinha. E aquele dia eu coloquei ela para dormir, quando ela tá pegando, entrando assim, começando a adormecer, ela começou a me agradecer, Dor Giovanni. E ela disse assim: Ai, minha filha, muito obrigada por tudo que tu tá fazendo por mim. Um amor. E aí eu disse: Mãe, não precisa agradecer, tu sempre foi uma pessoa tão boa, tu fez tanta coisa boa para tanta gente, né? Então tu não precisa agradecer, né? Isso é o resultado das coisas, né? Tu foi boa para muita gente. E aí sabe o que que ela me disse, Dona Giovanni? Ela me disse assim: minha filha, na vida o que a gente faz para os outros é para nós mesmos que nós fazemos. E aquilo, Dorival, para mim foi. Eu coloquei isso no meu discurso de posse, quando eu tomei posse pela primeira vez aqui como presidente do conselho. Tu estavas lá, Eu estava, e ela estava. também, e ela Estava também. e fiz questão de dar um beijinho na tua mãe. É. Então, aquilo para mim foi a sabedoria máxima do ser humano, que mesmo num momento assim, já de a mente já não funcionando muito bem, a mensagem do amor, né? O que a gente faz para os outros é para nós mesmos que nós estamos fazendo. Então, Dor Giovânia, é assim que a gente tem que levar a nossa vida.
é com amor, é com carinho, é querendo o bem das pessoas, porque tudo isso e trabalhando para conquistar, né, atingir os nossos sonhos, os nossos objetivos, e que todas as pessoas, né, que têm os seus sonhos e os seus objetivos possam também concretizá-los, mas não esqueçam, vamos construir isso de uma forma, como falou a Dorgivânia, com ética, com carinho, com muita vontade, porque é assim que as coisas dão certo. Eu estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer a você, CRC de Pernambuco, a Comissão das Mulheres, dizer assim, ó, tá sendo muito especial a gente estar vivendo esse período aí com tanta turbulência, mas ao mesmo tempo podendo estarmos nos reforçando mutuamente.